Ser bom demais para não ser ignorado. Esse é o tema do livro que a gente vai falar hoje. Eu trouxe a resenha, os principais insights que o Cal Newport, mesmo autor do Minimalismo Digital e Trabalho Focado, contribuiu com esse livro que eu ganhei na Craft Black, no último encontro que eu fui, o grupo de Mastermind do Rodrigo Vinhas, e lá eu ganhei de presente e devorei, como eu faço com todos os livros que eu ganho, que eu compro. Eu faço aquela leitura rápida assim, quero saber o que tá acontecendo, quero ver o que tem aqui de conteúdo, e depois que eu finalizo, eu volto com calma, grifando, refletindo, fazendo as minhas anotações. Então é um livro que eu li 3 vezes, para vocês terem uma ideia, tá? O que já valeu logo de cara, que se eu tivesse que falar assim, uma coisa que valeu muito a pena desse livro, um ensinamento, é a mentalidade do artesão e a mentalidade da paixão, que eu vou explicar para vocês. Tá? Ano passado eu dediquei um tempo da minha carreira mentorando outras pessoas e foi um trabalho muito legal e individual, porque eram pessoas que estavam ali insatisfeitas com o trabalho, querendo melhorar a performance, querendo desenvolver novas habilidades, e ali eu criei dentro de algumas sessões algumas habilidades que a gente ia desenvolvendo de forma personalizada. Eu tive vários mentorados. Quando eu li esse livro, eu falei, poxa, é isso. A nossa geração é uma geração que está buscando a paixão no trabalho, né? Eu digo que a minha geração, há 30 anos atrás, não tinha tanto de possibilidades que a gente tem hoje. Hoje você olha e você fala, nossa, eu posso trabalhar com diversas coisas e eu não tenho tanta barreira de entrada como existia antigamente. Então existem muitas oportunidades hoje no mercado. Até o jovem que está chegando hoje no mercado de trabalho, ele deve se deparar com esse mundo de oportunidades. E aqui dentro do livro a gente consegue entender que o quanto isso te gera uma frustração. O Cal, ele traz ele traz várias histórias de várias pessoas que ele pesquisou, que ele acompanhou, que ele conversou, dessa busca pela paixão no trabalho. O que é a mentalidade da paixão? O que o autor traz aqui pra gente? Quem tem a mentalidade da paixão, ela olha para o mundo e ela fala assim, o que o mundo pode me oferecer? Então, explicando as duas mentalidades para vocês entenderem. A mentalidade da paixão e a mentalidade do artesão. A mentalidade da paixão, o indivíduo, ele olha para o mundo e ele fala assim, o que o mundo tem para me oferecer? Olha só que perigo. Como muitas frases motivacionais que acabam falando, né? Trabalhe com o que ama e você não vai precisar trabalhar nem um dia da sua vida. E, gente, olha só, isso é uma grande ilusão, porque eu amo meu trabalho, eu trabalho com o que gosto, eu escolho onde eu vou trabalhar, eu escolho as pessoas que eu trabalho hoje, eu tenho esse privilégio, eu já atingi esse meu capital de carreira, que eu vou contar um pouquinho mais pra vocês, mas é uma grande ilusão, porque assim, trabalho é trabalho. É óbvio que eu fico feliz quando chega no final de semana, é óbvio que eu fico feliz quando eu tô de férias, quando eu saio de férias, porque trabalho é trabalho. Existem tarefas dentro do nosso trabalho que não são tão legais assim de se fazer. Independente de você amar o seu trabalho, de você ser apaixonado ou não, vão ter atividades que não são tão legais. Ficar com a família, viajar é viajar, tirar férias, são cada coisa dentro da sua caixinha e todas elas têm o lado bom e o lado ruim. É a mesma coisa no trabalho. Então ele traz vários cases aqui de pessoas que estavam nessa busca da paixão e mesmo assim não estavam conseguindo se encontrar. Então a mentalidade da paixão, resumindo, o indivíduo ele olha para fora, ele fala o que o mundo tem para me oferecer e ele começa a se aventurar. E o autor diz assim, a hipótese da paixão, ela não é apenas errada, mas ela também é perigosa. É a base para uma carreira confusa e inquieta. Ninguém lhe deve uma grande carreira, é preciso conquistá-la. Encare o seu trabalho como um artista de verdade. E aqui que entra a mentalidade do artesão. Porque a mentalidade do artesão, ele olha e ele fala assim, o que
eu posso oferecer ao mundo, o que eu posso servir, qual dor eu posso resolver hoje. Eu faço parte de vários grupos de negócios e muitas pessoas, empreendedores, mulheres, acabam tendo a dúvida de qual produto que eu crio, o que eu faço, mistura de produtos. E olha só, é exatamente isso, é você olhar e falar assim, o que eu posso oferecer para o mundo? Como que eu posso contribuir? Qual dor que eu posso resolver? E essa mentalidade do artesão. Eu me considero nessa mentalidade do artesão até quando eu comecei a minha carreira, com 18 anos, o que eu queria, o meu grande desejo era ser psicóloga. Então eu queria fazer faculdade de psicologia e na época eu não tive essa oportunidade. Eu acabei indo fazer uma faculdade mais barata, eu não podia pagar pela faculdade de psicologia e eu criei claramente um plano. Eu falei, eu vou fazer essa faculdade mais barata, mas para me gerar esse movimento, para eu conhecer pessoas, para eu já estar adquirindo algum conhecimento, mesmo que não seja o meu objetivo final, mas aqui eu já vou adquirir algum conhecimento, e vou ficar me candidatando para as vagas, não importa qual vaga, mas desde que eu consiga ali pagar minha faculdade e também futuramente migrar para a faculdade que eu realmente tinha desejo de fazer. Esse era o plano. Então eu acabei aceitando uma vaga de assistente de vendas. Nem era meu objetivo, eu queria trabalhar no RH. Eu queria fazer psicologia e trabalhar no RH. Eu fui fazer administração e trabalhar com vendas. Mas eu falei assim, eu estando dentro de uma empresa é a porta de entrada para eu conhecer pessoas e para eu estar no RH e para eu migrar depois para a faculdade de psicologia. E olha só, quando eu entrei em vendas, que eu fui vendo, eu fui conhecendo mais, eu fui me aperfeiçoando, eu fui fazendo, eu fui gostando, porque eu fui ficando boa naquilo, E o Cal, ele traz a teoria da autodeterminação, que explica por que algumas atividades deixam a gente empolgados e outras deixam a gente apático. Exatamente por isso. O Cal, ele traz aqui a teoria da autodeterminação, que explica o porquê que algumas atividades deixam a gente muito empolgados e tem outras atividades que deixam a gente apático. E dentro dessa teoria, ele conseguiu identificar 3 fatores de motivação que são nutrientes dessa nossa motivação. E essa teoria da autodeterminação, ele diz que para haver motivação no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar, é preciso satisfazer 3 necessidades psicológicas básicas, que são fatores que ele descreve como nutrientes para essa motivação acontecer, que são obrigatórias para essa motivação acontecer. E a autonomia, então, é o sentimento de você ter controle do seu dia e você ter controle das suas tarefas e você ver que aquilo é útil. O segundo é a competência, é o sentimento de ser bom naquilo que você faz. E o terceiro é a afinidade, é o sentimento de conexão com as pessoas do seu ambiente de trabalho. A gente sabe o quanto é importante essa afinidade, a gente consegue perceber dentro de times de vendas que as pessoas torcem uma pela outra, que as pessoas ali contribuem, se ajudam, colaboram, são unidos, se respeitam, tem essa afinidade entre eles e o desempenho do time é muito maior. Eu já trabalhei com algumas equipes que funcionavam muito bem juntos e o desempenho era muito superior com equipes que não se dava tão bem. Então isso é super importante, essa afinidade no ambiente de trabalho já é um fator que é um dos nutrientes que você consegue ali para sua motivação, você ir trabalhar, você trabalhar com essas pessoas que você tem afinidade. E aí a competência e a autonomia, elas estão muito interligadas, porque dentro do ambiente de trabalho, quando eu entrei para trabalhar na área de vendas, por exemplo, que eu fui desenvolver essa minha competência de vender, conforme eu ia fazendo, eu ia me tornando boa naquilo por conta da repetição, da constância. Conforme eu fui ficando boa naquela competência, eu fui também automaticamente desenvolvendo autonomia, porque eu fui ficando livre para decidir, para trocar a minha rotina, para decidir a melhor forma de negociação com o cliente. Então tá interligada tanto a competência quanto a autonomia. Interessante, né? E é uma ótima reflexão para você já fazer aí. Se você tá sentindo que esse ambiente de trabalho, o seu trabalho, tá faltando esse entusiasmo, como é que tá a sua autonomia? Você se sente autônoma para tomar suas decisões?
reuniões. Ai, Mel, eu tenho um chefe. Tá, mas a sua rotina, os seus horários, como que você administra, você tem essa liberdade, você tem essa autonomia? É um fator, é um dos nutrientes. A sua competência. Não me sinto competente. O que você precisa fazer repetidas vezes até você se tornar boa. E aí, a afinidade também com o seu ambiente de trabalho. Eu sou autônoma, eu trabalho sozinha, não tenho equipe, enfim. Ou tô no home office, não tenho essa afinidade. Então, cria de alguma forma como alimentar esse nutriente. E essa frase me pegou, porque eu consegui lembrar da minha época que eu comecei a trabalhar com vendas, que eu achava que eu não tinha habilidade nenhuma de vender, não tenho ninguém na minha família que é comerciante, eu não cresci em balcão, em loja, nada disso. Eu não tenho ninguém na minha família que trabalha com vendas, eu sou a única pioneira aí até então, não sei as próximas gerações, mas essa frase, o trabalhar certo ainda supera encontrar o trabalhar certo, vai muito de encontro com isso. Qual é o preço que você quer pagar? E essa vem da mentalidade do artesão, é pagar o preço para ficar bom naquilo. Você não precisa estar no lugar certo, mas você precisa estar fazendo as atividades certas para se desenvolver a sua competência, desenvolver a sua autonomia e assim por diante. Então isso eu achei muito interessante dentro do livro, e com o tempo você tem tanta experiência naquilo que você faz, que você desenvolve a confiança e também a confiança das pessoas ao seu redor. E aqui ele compara os atletas, ele traz várias histórias também de atletas, músicos, que independente de você ter um jogo no final de semana ou de ter alguma apresentação, eles treinam todos os dias, horas e horas. Se vai competir ou não, o treino acontece todos os dias. E ele até faz uma provocação. Por que na nossa vida corporativa, na nossa vida empreendedora, a gente não faz isso também? De ter essa constância de todos os dias, fazer o que tem que ser feito, independente da motivação ou não. É aqui que você vai ficar bom, nesse seu tempo de dedicação, fazendo sempre o melhor, desenvolvendo essa competência. Conhecimento que não é aplicado em 48 horas é esquecido, então vamos pro mão na massa. Esse vídeo tem mão na massa. E aqui é uma provocação. Você, dentro das suas atividades, da sua carreira, o que é mais importante você fazer? Então defina aqui 3 atividades para você fazer que vai mudar o jogo do seu negócio, para você fazer todos os dias, independente de você ter jogo no final de semana ou ter alguma apresentação no final de semana, como os músicos e os atletas fazem, treinam todos os dias para você ficar tão bom que não poderão ignorar você. Combinado? O que você pode fazer? Então, se você é um vendedor e você tem que prospectar, prospecte todos os dias 10 clientes. Faça chuva, faça sol, tô feliz, tô desanimado. Não, eu vou me esforçar para ficar bom na prospecção. Se eu sou um gestor, muda o jogo eu buscar talentos para dentro da minha empresa. Você não vai deixar para buscar um talento quando você tiver uma vaga aberta ou quando você já tiver com a corda no pescoço. Todos os dias se provoque aí para você colocar uma tarefa de que todos os dias eu vou falar com uma pessoa, eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa, né? Eu vou prospectar um talento para dentro da minha empresa. Seja tão bom que as pessoas não poderão ignorar você. Eu lembro muito de que alguns roleplays, algumas simulações de vendas, que alguns vendedores me falavam: Mel, você faz reunião com o cliente de uma forma tão natural, a gente identifica uma técnica, mas a gente parece um bate-papo, você não fica nervosa, você conversa normalmente com o cliente, eu quero fazer como você, o que eu preciso fazer? Tempo. Você precisa fazer tantas vezes que eu fiz que você vai ficar bom. Não é possível. É pagar o preço do tempo, de fazer repetidas vezes. A gente está tão no imediatismo de querer o resultado, fazer uma reunião com o cliente e querer ser como uma pessoa que já fez mais de 1000 reuniões. Não tem como. Então, é você realmente querer pagar o preço de ficar bom nisso. Deixo esse exercício para você, comenta aqui para mim quais foram essas atividades que vai mudar o seu negócio. Se você fizer todos os dias, você vai ficar tão bom, melhor que a concorrência, melhor que qualquer um. E essa é a primeira parte do livro. No próximo vídeo eu vou trazer quais são os capitais de carreira, eu vou falar um pouquinho mais sobre o capital de carreira. Obrigada para você que ficou até aqui. Curte, compartilha e coloca aqui para mim nos comentários o que você achou.